Salve, salve, amigo cartoleiro. Vamos lá, vídeo de dicas para vocês aí, rápido, né, que o mercado já abriu, já tá fechando, que as oitavas de final já vão começar, né? 2 horas aí a gente já tem jogo, Canadá e Marrocos abrindo essas oitavas. E antes aí, vamos passar pelo desempenho do nosso time. Ficamos ali praticamente na média, primeira vez aí no ano que a gente ficou praticamente na média, né? Mas levemente acima. 117 pontos contra uma média dos cartoleiros de 114, né? Nosso patrimônio deu uma valorizadinha também. Gostei do resultado, foi até que ok ali. E agora vamos para essa rodada, né? Alguns jogos aí a gente tem um certo favoritismo, né? A gente pode dizer aí a França, Marrocos contra Canadá, essa Argentina aí quase foi eliminado no Cabo Verde, hein? Que dozinha, que dó. Que pena que não foi, né? Mas vamos lá, vamos começar pelos nossos atacantes aqui. Começando, é claro, com o Mbappé. Acho que praticamente unânime para mim nessa rodada, o Mbappé. Tem sido unânime, né? O cara tem jogado muito aí durante toda a Copa do Mundo. Pega um Paraguai que vai colocar lá 5 ônibus na defesa, 5 tanques de guerra no meio campo e assim vai. Mas é muito difícil parar essa França, né? É Mbappé, Olise, Dembélé, é Rabiot que chega também, tem outros caras aí, acho que tem que ter no time Mbappé e tem que ser capitão, tá? E o Messi aí, né? Mesmo na Argentina num joguinho mal aí, fez 17 pontos. Acho que talvez pode servir esse jogo aí contra o Cabo Verde pra Argentina dar uma espertada, uma virada de chave e pode ir mais um pouquinho esperto. E eu acho que o Egito não consegue dificultar tanto o jogo contra Cabo Verde, né? Cabo Verde é uma... Por mais que a gente não conhece, Cabo Verde era uma seleção que defendia muito bem. Aqui, tô colocando o Harry Kane pela estrela dele, pelo que ele tá jogando, né? Tá conseguindo decidir alguns jogos pela Inglaterra. Mas como seleção, a Inglaterra não vem jogando tão bem. Sofreu para ganhar do Congo, né? Precisou aí de 2 gols do Kane para classificar. E acho que pode ser bem interessante ter o Harry Kane no nosso time. Vini Júnior, aqui é o Brasil, né? Tô confiando nele, tô confiando no Brasil contra a Noruega. Acho que a gente vai ter um jogo um pouco mais tranquilo contra o Japão. A defesa da Noruega não é tão boa, não tem uma disciplina tática quanto o Japão tem. Então acho que é bem coerente a gente estar trazendo o Vini Júnior aqui para o nosso time. E aqui alguns outros nomes um pouquinho mais longe que não destoaram, não mitaram ainda, né? Luiz Dias já mitou, só que os jogos da Colômbia sempre têm sido os últimos jogos da rodada e ele acaba ficando de fora para atualizar o mercado, mas eu gosto muito do Luiz Dias, vive ótima fase. E o Lamine Yamal, né? Não chegou para a Copa ainda, quem tem feito os gols da Espanha é o Oyarzabal, e acho que é um jogo que Portugal não vai conseguir encrencar esse jogo, e acho que vai dar a Espanha nesse jogo aí, tá bom? E vamos lá, agora para os próximos, o meio campo aqui. Olise, para mim, indiscutível nesse meio campo. Tem jogado muito bem, né? Cria muitas chances, acha passes sensacionais e é opção unânime, tem que estar. E gosto do Bruno Guimarães aqui. Tem feito ótimos jogos, um dos principais jogadores aí da seleção nessa Copa, né? Vejo o Bruno jogando muito bem, um cara que deu muita chegada. Talvez até numa ausência do Paquetá pode participar um pouquinho mais ofensivamente ali, talvez ajudando na criação de um passe, alguma coisa assim. Então acho que é um nome bem interessante para rodar. Saibari, né, tem feito alguns gols aí. Não fez na última contra a Holanda, mas acho que é um jogo que Canadá é um pouco inferior ao Marrocos. Marrocos tem uma superioridade maior que o Canadá e acho que vai ser um jogo tranquilo para Marrocos. E um nome aqui que a gente escala muito no Brasileirão é o John Arias, né? Pega a Colômbia, acho que é um jogo que leve favoritismo para mim para a Colômbia, né? A Suíça é uma seleção que vem jogando bem, uma seleção que tem uma postura defensiva boa, mas a gente tem um motorzinho Arias aí, eu também acho que é um nome bem interessante. E aqui eu trago os Estados Unidos, né? Eu tenho falado que a Bélgica não tem jogado bem nessa Copa, né? Senegal, pô, que pipocada, cara, que dó também, né? A gente falou aqui que Senegal poderia surpreender e surpreendeu positivamente, porque estava amassando a Bélgica e depois negativamente entregando o jogo, né? E os Estados Unidos têm jogado muito bem, então acho que vale a pena talvez olhar algum nome ofensivo para dar uma diferenciada aí nos times, fazer algum nome dos Estados Unidos aí. Pena o Balogun ter sido expulso, né? Então talvez seria até um nome para a gente usar um pouquinho ali no ataque. E aqui, nas laterais aqui, para mim, unânime, Hakimi tem ido muito bem. E acho que aqui a gente entra já pensando, falando um pouquinho do SG. Acho que os principais SGs para mim são Marrocos, França,
E eu trago um pouquinho levemente a Argentina ali. O Egito não tem tido um ataque tão produtivo na Copa, mas para mim são os principais SGs para rodada. Então, vou trazer o Hakimi aí, acho que um lateral muito ofensivo, com esse potencial do SG também, acho que pode ser um combo bem interessante pra gente. Cucurella, quem sabe a Espanha consiga segurar um SG contra Portugal, e é um cara que jogou muito bem no último jogo da Espanha ali, né? Participou, deu 2 assistências, fez um gol que tinha sido anulado, então acho que a gente vale a pena muito escalar o Cucurella. Koundé da França também, tem algumas chegadas ali, possível SG também, e aqui eu trago o Munhoz da Colômbia, né? Nome aí que a gente, como eu falei, a Colômbia não tem jogado com frequência pra gente poder escalar, né? Sempre fica fora da rodada ali. Mas o Munhoz acho que um lateral bem interessante, tem uma chegada muito forte, né? Veloz pela direita ali, pode ser um nome interessante. E aqui, trago os Estados Unidos ali também, que eu acho que pode ser até um jogo de SG para os Estados Unidos, e o Dest apoia bastante essa seleção dos Estados Unidos, né? Então acho que o Serginho Dest pode ser uma opção. Indo para a zaga aqui, Saliba e Cut Romero aqui, né? Alternativo também ao Saliba vale a pena, assim como o Cut Romero e o Lisandro Martins também são boas opções. Saliba aí, né? O Upamecano também pensando até na bola aérea. Agora o Diop do Marrocos, né? Pensando naquele SG também, acho um nome interessante, tem uma chegada ofensiva também. Gabriel Magalhães aqui eu trouxe, nem pensando tanto no SG, eu acho que a gente vai acabar levando o golzinho da Noruega. Não trouxe o Odegaard, não trouxe Haaland lá atrás, tá? Mas aqui é porque, pô, a gente é Brasil e eu vou confiar no Brasil no Cartola, mas obviamente Haaland tem seu potencial, um Odegaard tem seu potencial no meio campo também para esse jogo, tá? E para essa rodada. Magalhães aqui, pensando naquele golzinho de bola aérea, né? Quem sabe a gente consiga sonhar com SG aí, e até o Magalhães no último jogo deu uma assistência, né? Goleiros aqui, pensando em SG aí, o Mainan da França, acho que é um nome interessante, assim como o Bono de Marrocos, que eu vou trazer ali na frente. E aqui trazendo uma opçãozinha um pouquinho mais diferente, que é o Talandial do México. Eu acho que o México pode engrossar contra a Inglaterra, é um joguinho que vai ser no Azteca, aquele clima de Copa do Mundo Azteca é único, altitude, calor, acho que a Inglaterra pode se prejudicar contra esse México, e não fiquem surpresos se México passar. E se o México passar, também vai depender ali do faz um golzinho, vai se fechar e o goleiro pode produzir bastante. Freeze Estados Unidos e Vargas também são boas opções. Eu acho que também na mesma linha Estados Unidos ele pode pontuar muito bem com defesas, né? Fez 10 pontos na última rodada aí, mesmo tomando gol, então um nome bem interessante para a rodada. E aqui eu trago o Bono, né? Pensando no SG também aí para a rodada. Técnicos, para mim Didier Deschamps é o principal nome nessa rodada, assim como o técnico Mohamed do Marrocos. Outros nomes alternativos a gente tem aí o De La Fuente, nosso Carleto e também o Pochettino. Mohamed Ouihabi também é um nome interessante. E então a gente fecha o nosso time aí com estratégia anti-negativo no gol. Eu vou com o Bono, né? Os outros goleiros que eu mencionei são um pouquinho mais caros, não deu para fazer estratégia anti-negativo, e eu vou querer fazer um anti-negativo nessa rodada com o Bono. Hakimi Cucurella nas laterais, Saliba e Gabriel Magalhães ali na nossa dupla de zaga. Meu meio de campo eu venho com Olise, Bruno Guimarães e Saibari. E no ataque, Mbappé, faixa de capitão, Messi e Vini Júnior. Didier Deschamps de treinador. No banco, Bono, Upamecano, Koundé, John Arias. E aqui eu mudei um pouquinho, não trouxe ele nas dicas, mas está aqui indicado também o Dembélé, acho que é um jogo que a França vai sobrar. Então estou trazendo aí o Dembélé, uma opção alternativa ao Mbappé, como reserva de luxo também, né? Até lembrando aquele jogo contra a Noruega, né? Dembélé fez um hat-trick, o Mbappé não participou de gol. Então aí, quem sabe seja aquele combo de gols entre eles, pra gente estar segurado também. É isso, valeu, e fui, e que vamos para as quartas, hein?